Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista aqui em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo do ferro. O que acontece? Para a hemácia se formar, a gente precisa de ferro, vitamina B12, ácido fólico, né? Entre outras coisas, né? Como uma medula que funcione, que fabrique as células, a eritropoetina, várias coisas. E o que acaba acontecendo é que quando você quer meio que saber se está tudo ok com você, você acha que uma boa ideia, ao invés de ir no clínico geral e conversar com ele, é ir fazer um check-up. O check-up ele é uma instituição padronizada por várias empresas, que é para garantir a saúde do trabalhador. O que acontece com o check-up? O check-up ele gera uma epidemia de doenças que não são doenças, porque assim, todo e qualquer exame, a gente tem lá, para definir os valores de referência. A gente vê joga numa distribuição, numa curva de Gauss, onde que tiver a maioria dos pacientes vai ser os 50%, aí a gente põe um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e a gente deixa 2,5 e 2,5 para baixo. Então, de todos os exames que são coletados, a gente vê onde que está a maioria dos pacientes. Aí lá vai ser os 50%. Aí a gente vai até 2,5 para cima, a gente faz um corte. Aí isso daqui fica o valor de referência superior e aqui o inferior. Entendeu? Então, o que acontece? Todo paciente que tiver menos do que o valor de referência menor, então, por exemplo, vamos dizer aqui a ferritina, digamos que é 30 e aqui 400. Dá um pouquinho menos, depende do laboratório. Então, todo mundo que tiver menos do que 30 vai ter ferritina baixa. Só que lembrando, tem 2,5% de população que tem menos do que 30 e é normal, porque é uma variação da normalidade, pega indivíduos normais para fazer o teste. E tem gente que tem mais do que 400 e que vai ter também, vai ser normal, não vai ter doença. Mas o que acaba acontecendo? Por que é importante a gente avaliar todos esses exames com essa curva? Porque, para que a gente faz essa curva? Para dar segurança de que aqui a gente vai ter falso positivo e aqui também a gente vai ter falso positivo. Mas é pouco provável que a gente tenha falso negativo aqui. O que é falso negativo? Gente que tem exame normal, mas que tem doença, tá? Então, assim que funciona dentro da medicina, a gente usa bastante matemática e é assim que funciona. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo do ferro. O ferro, ele é absorvido no estômago, né? Então, ele vai se ligar e vai ser absorvido no duodeno e no intestino. Tá? Então, qualquer problema que o paciente tenha no estômago, no duodeno ou no intestino, tá? Ele pode levar a uma alteração no metabolismo do ferro. O que a gente sabe? Que os pacientes que têm talassemia, ou têm qualquer tipo de anemia falciforme, ou qualquer tipo de anemia hereditária, como compensação do quadro de anemia, eles têm uma absorção aumentada do ferro nos intestinos, tá? O que acaba acontecendo? Para poder aumentar essa absorção, a gente precisa de vitamina C e evitar coisas que diminuem a absorção. Então, o que vai diminuir a absorção? A gente tem cafeína e cálcio. Se na hora do seu almoço você joga um monte de ferro aqui, um monte de comida com ferro, e joga mais vitamina C, provavelmente a sua ferritina vai ser mais elevada do que quem não faz isso, do que quem joga um monte de ferro e cafeína. Para a gente ter alteração do metabolismo do ferro, o que a gente precisa ter é um aumento da ingesta com um aumento de vitamina C. Né? Então, aqui é suco, limão, laranja, qualquer coisa que tenha vitamina C. Cafeína, café, chá, preto e refrigerantes à base de cola.
cálcio, leite, queijo, qualquer coisa que a pessoa use junto da refeição. Então, o que a gente recomenda quando vem essa ferritina aumentada? Depende do nível. Se está dentro daquela curva de Gauss, mas está um pouquinho para cima, a gente faz ajustes alimentares, ou seja, a gente não exclui nenhuma doença, mas só... nenhuma doença não. A gente não exclui nenhum alimento, mas só ajusta o horário que vai comer. Então, se a pessoa gosta muito de vitamina C, ele vai ter que não comer junto com coisas que têm ferro. E se a pessoa, por outro lado, tem anemia e precisa resolver esse problema da anemia, tem que evitar de usar cafeína e cálcio, porque precisa absorver todo o ferro que ingere, não é? Então, funciona mais ou menos assim. E aí, por que eu falo que é epidemia do check-up? Porque às vezes a pessoa vem com uma ferritina, sei lá, de 500, daí passa em algum colega e esse colega passa um monte de sangria, tira o sangue, e aí acaba tendo desconforto, sendo que não é uma doença. Pode só observar, pode fazer ajustes alimentares, tem várias coisas que a gente pode fazer. A sobrecarga de ferro, o que ela pode causar? Ela pode causar cirrose, pode causar endurecimento do coração, então enferruja mesmo, né? Vocês já devem ter visto o meu outro vídeo sobre hemocromatose. E o que acaba acontecendo é que virou parte do check-up cardiológico. Como pode dar essa morte súbita? Então, virou parte do check-up cardiológico. A vantagem da gente monitorar é que a gente pode conseguir baixar um pouquinho a ferritina, mas não há risco para o paciente se ela chegar até 1000. Então, a gente tem uma margem muito grande. E quando que a gente precisa ver se tem sobrecarga ou não? Aí a gente faz uma ressonância para ver um exame que chama T2 estrela, tá? Que é um teste que a gente faz no fígado. E pode fazer, se tiver positivo no fígado, tiver uma ferritina muito elevada, daí você também pode fazer para ver se tem sobrecarga de ferro no coração. Se tiver sobrecarga de ferro no coração, o melhor tratamento é tirar com quelante de ferro. Se tiver sobrecarga de ferro no fígado, precisa excluir outras causas, então hepatite, esteatose, tudo isso pode contribuir para ter sobrecarga de ferro no fígado. Acho que era isso que eu tinha para falar sobre o metabolismo do ferro. Eu espero que vocês não fiquem desesperados se verem o exame alterado e fiquem à vontade para fazer perguntas. Um beijo, até a próxima!